E aí, alunos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aulinha de sociologia para a gente conversar hoje sobre um tema bem legal, já é um outro tema diferente das últimas aulas, que é o tema sobre classes sociais. E aí, vocês já ouviram falar nesse tema? Então, hoje a gente vai discutir melhor, a gente vai pensar, vamos entender o conceito, o que significa classes sociais. E aí você me diz, será que você acha que existe só uma classe social ou existe várias classes sociais? O que vocês acham, pessoal? Vamos aqui para o quadro para a gente entender melhor e ver quais são os assuntos da nossa aula de hoje. Vamos aqui comigo. Bom, nosso assunto é classes sociais. E aí a gente vai entender hoje que a classe social, ela é um tema que tem várias definições. Tem vários autores que trabalham com esse tema na sociologia. Você sabia disso? Pois é. Então, dentro desse tema, a gente tem vários estudos diferentes, várias visões de autores diferentes que vão nos ajudar a definir, compreender, talvez trazendo uma contribuição que vá levar ao entendimento melhor, né? Porque a nossa sociedade cresceu tanto, ela se desenvolveu tanto que esses grupos sociais eles foram ficando bem diferentes, né? Eles foram ficando com essa diversidade de organização da sociedade, né? Então, olha só, vou trazer para vocês aqui a definição que divide as classes sociais, né, em várias maneiras. Aqui a gente tem as formas de estratificação. O que seria a estratificação, hein, gente? A estratificação é a divisão de grupos na sociedade. À medida que a sociedade vai crescendo, a gente vai se dividindo em determinados grupos de organização social. A cada organização diferente vai se definindo essa estratificação. E dentro dos estudos da sociologia foram identificadas 3 principais formas de estratificação dentro da sociedade, que tem a ver com a organização, tem a ver com funções sociais, tem a ver com conflitos, tem a ver com crenças, tá? Então, esses 3 aí que vocês estão vendo aí nessa seta bem grande, as 3 formas mais comuns, né, de estratificação identificada até o momento. Isso quer dizer que pode mudar, mas até agora a gente conseguiu identificar essas 3. Então, a gente tem aí as castas, né? Temos aí os estamentos e as classes. Hoje, gente, nós vamos estudar somente as classes, tá? Não se preocupe que na aula que vem nós vamos falar sobre castas e estamentos, para poder vocês entenderem cada um deles. Fiquem calmos aí, que tudo vai dar certo. Vamos hoje falar só sobre classes. Então, o que a gente entende aí? Que as classes sociais é uma das formas de estratificação social, tá? São as classes, beleza? Passando para diante aqui, olha só. O que são essas classes sociais, então? As classes sociais, elas podem ser entendidas como agrupamento de pessoas que surgem de uma estrutura de desigualdades sociais. Entenderam? Mas que tem como base uma igualdade formal. O que significa isso? Significa que, aparentemente, todos são iguais. Mas, na prática, essa estrutura que se constrói a partir dessa ideia de classes é uma estrutura de desigualdade, ou seja, não há uma igualdade efetiva entre essas pessoas. Beleza? Entenderam? Repetindo, a classe social são agrupamento de pessoas que estão surgindo com base nessa estrutura de desigualdade. E a gente tem autores que explicam melhor sobre isso, né? E aí a gente vai entender melhor isso aí daqui por diante na nossa aula de hoje. Vamos lá comigo? Então, olha só, nós temos aqui a sala de entrevista que vai falar um pouquinho sobre classes sociais com vocês aí, para a gente daqui a pouco voltar para discutir esse tema, tá bom? Então, vamos pro vídeo e já a gente volta.
tipos de Estado. Mas por que será que houve a necessidade de se criar o Estado? Justamente porque ele é responsável pela organização social, como leis, regras. Ao longo da história já houve vários tipos de Estado, mas essa ideia surgiu em meados do século XIV. O Estado é uma nação com governo e quem age é o governo, ou seja, as pessoas que estão nesse comando. Existem diferentes tipos de Estado. Estado liberal ou burguês. Os principais fundamentos são a soberania popular e representação política. Estado como guardião da ordem. Sua principal função é resguardar a propriedade privada e as liberdades individuais. Separação entre público e privado. Separação entre economia e política. O Estado não intervém na economia. Estado absolutista. Fundamentos principais: unidade territorial, concentração do poder na figura do rei, que controla a economia, justiça e exército. Foi objeto de reflexão sistemática do inglês Thomas Hobbes. Rei Sol, Luís XIV. Estado nazista e fascista. Os principais fundamentos: questiona os modelos liberal e socialista. Nazifascismo. Estado paira acima de todas as organizações da sociedade. Estende seus tentáculos por toda a parte. Nacionalização da economia. Estado socialista. Questiona o modelo liberal. Questiona as desigualdades entre as classes sociais. Defende profundas transformações nas formas de produção e apropriação das riquezas produzidas pelas sociedades. O Estado socialista teria um papel histórico pontual e transitório. Estado de bem-estar social. Alternativa às crises do sistema capitalista. Resposta capitalista às críticas feitas ao sistema. Então, pessoal, viram aí como é interessante a gente perceber essa questão das classes sociais e como elas aparecem na prática, no dia a dia da sociedade. Então, vamos aqui para a nossa aula, continuar o nosso conteúdo de hoje, vamos aqui para a tela para a gente continuar a entender esse assunto. Olha só. Então, é a partir dessa ideia de desigualdades, né, que se constrói a ideia de classes. Essa é uma explicação que ajuda a entender, assim, essa questão do conflito, né? Há realmente um conflito entre essas classes. Uma classe menor, uma classe dominante, uma classe que tem privilégios, né? E outra é uma classe maior, uma classe menos privilegiada e uma classe que, na maioria das vezes, é despolitizada. O que quero dizer? Uma classe que não tem essa formação política para entender o seu papel na sociedade, né? Então, essa ideia também, ela passa uma noção de que todo mundo é igual perante a lei. E tem muita gente na sociedade, né, que defende isso. Não, porque a nossa sociedade é igual, as pessoas são iguais, todo mundo tem os mesmos direitos. Mas o que se discute quando falamos de classes sociais é que realmente, na prática, nós não somos iguais. Que no dia a dia nós somos tratados de maneira diferente, que os nossos direitos são difíceis de serem conquistados e aí a gente às vezes não consegue vencer nessa luta de classes, né? E aí a gente vai conhecer agora os pensadores. Quem são essas pessoas que falaram sobre essa classe social? Quem são essas pessoas que construíram, né, esse entendimento do que é classe social? Porque é importante entender que cada um deles tem um modo de pensar, tá? Isso é importante para a gente entender que eles são diferentes, eles não pensam igual, né? Então, vamos anotar aí, vamos entender melhor esse assunto, vamos colocar, né, a cachola para pensar e entender a diferença entre eles. Vamos para o primeiro grande pensador das classes sociais que vocês vão ouvir falar agora, no 9º ano, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. O Karl Marx, né? O que o Marx pensa sobre classe social? Isso aqui é um resumo do resumo do resumo do que o Marx pensa, tá, gente? Porque ele escreveu muita coisa. Ele é um autor, né? Era um pensador que tem uma vasta obra
para falar das classes sociais e do marxismo, né, de uma maneira geral. Não criou o marxismo, mas o que ele pensou virou um movimento marxista. Então vamos lá, o que o Marx pensa, né? Bom, o que acontece? Para o Marx, os direitos inalienáveis de liberdade e justiça não resistem às evidências das desigualdades sociais, promovida pela relação de produção capitalista. Então, ele atribui ao capitalismo essa diferenciação e essas desigualdades, né? E ele diz que essa produção capitalista, ela divide os homens em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então, para ele só existe duas classes, aquelas que trabalham, que acumulam, né? Na verdade, aquelas que trabalham e vivem apenas do seu salário e aquelas que usam a mão de obra das pessoas para acumular capital. Então, tá aqui, ó, nessa imagem em cima aqui, ó, que fala um pouco disso, né? A riqueza criada pelos trabalhadores, ela fica com a pequena fração dessa riqueza, que a gente chama de salário, e o restante de tudo isso fica com o patrão, que é o dono do capital. Essa é a crítica do Marx, né? É a crítica de que o trabalhador gera riqueza para o capital, mas ele fica apenas com uma pequena fração. E essa pequena fração, às vezes, não dá nem para ele sobreviver. O salário é tão pequeno que ele consegue mal comer e se manter. Agora me digam, pessoal, isso é ou não é uma realidade? As pessoas não vivem num salário que é muito pequeno para as necessidades que eles têm? E quase todo mundo trabalha, então a produção que ele faz, o que ele produz, não consegue nem mesmo manter, às vezes, a sua própria família. E é essa a crítica do Marx, tá? Bom, o que mais? O que mais que ele diz? O Marx, ele mostrou que uma tendência que é a polarização, ou seja, a divisão em duas grandes classes que seriam antagônicas, que é a burguesia e o proletariado, né? Essas outras classes, elas vivem sempre em conflito, né? Então, elas não se aliam, elas vão estar de um lado e de outro de uma forma antagônica, como a gente chama na sociologia, de uma forma assim, que elas não se entendem, né? Muitas das vezes você vai ver que a burguesia impõe muito mais regras ao proletariado do que o contrário. Ele depende do burguês, ele depende do emprego, ele depende do salário, então muitas vezes ele vai acabar se submetendo a essas questões para poder ter o mínimo, ok? Então existe um que explora e o outro que é explorado, seria mais ou menos essa a visão do Marx, tá? Então, assim, para ele são opostas, são interesses diferentes, o proletariado tem um interesse e a burguesia outro interesse, ok? Então, isso aqui é uma ideia resumida do que o Marx pensa sobre as classes sociais. Agora, vamos para um outro autor aqui, que vai também tentar explicar para vocês, que é o Max Weber, né? Outro autor que vocês vão ouvir falar muito nele nos próximos anos de estudos de vocês. O que o Max Weber falava sobre isso, né? Ele afirmava que a sociedade se estratifica, ele vai se dividindo em camadas. Só que ele divide essas camadas em três, Marx dividiu em dois, não foi? O Max Weber ele divide na dimensão econômica, política e social. Então, como é que ele pensa isso? Vamos ver. Ele pensa que a estrutura social, né, ela se organiza em termos de poder e prestígio. Olha só, aí já tem uma coisa diferente do Marx. Marx não pensava nessa questão de prestígio. Então, ele divide assim, ó. Nós temos o status e nós temos os partidos. Como é que ele pensa isso? Ele pensa o seguinte, o status é uma coletividade que diferencia-se pelo prestígio e pela honra social de que gozam um estilo de vida. A gente vê muito isso na atualidade, né? As pessoas que querem ter status. Vocês já ouviram falar? A pessoa que tem um carro, um celular de marca, uma marca conhecida, a pessoa que frequenta determinados lugares, falam com determinadas pessoas. Então, ela tem um status,
Basicamente é isso aí mesmo que o Marx quis dizer, o Max Weber. A pessoa tem um status, tem um prestígio na sociedade, ela é médica, ela é empresária, então ela goza desses benefícios por ter esse status, entendeu? Agora, os partidos, na terminologia de Weber, elas são apenas grupos políticos, né? Não são apenas grupos políticos, mas organizações que vão sempre impor a sua vontade aos outros. Ou seja, esses grupos, esses partidos, pessoas com prestígio, né, status na sociedade, elas se organizam em grupos que vão sempre tentar o poder, vão sempre tentar digamos assim, se dar bem nas situações, né? E que é um pequeno grupo em termos assim de uma população geral, um pequeno grupo. Então, dessa forma é que Weber entende a sociedade, essas classes sociais que são divididas entre status e partidos. Entenderam, pessoal? Então, olha só, tá aí as nossas referências da aula de hoje. Vocês viram aí que as classes sociais são uma forma de estratificação da sociedade. Nós temos outras duas, castas e estamentos, que nós vamos trabalhar melhor esses dois temas na próxima aula, tá bom? Então, não percam, não deixem de assistir para aprender melhor sobre como se organiza essas outras duas estratificações. Uma tem a ver muito com religião, por exemplo. Só vou dar essa dica para vocês. Uma delas tem muito a ver com a religiosidade e vocês vão ver melhor isso aí na aula que vem, tá certo? Aguardo vocês até lá e, por favor, continuem estudando para a gente aprender muito mais. Até mais, gente!